pessoal! Aqui é a professora Amanda. Neste vídeo vou falar sobre o conjunto dos números racionais. Então vamos lá. Todo número que pode ser escrito em forma de fração A sobre B, onde A e B são inteiros, B diferente de zero, é um número racional. Por que fala que B é diferente de zero? Porque toda fração é uma divisão e não existe divisão por zero. Então, o número de baixo da fração, ou seja, o denominador, nunca pode ser igual a zero. Então, vamos lá. São números racionais. Então, quem são os números racionais, que a gente chama de número racional? São todas as frações. Então, frações positivas, 1/2, frações negativas, menos 1/2. Todas as frações são números racionais. Os números decimais também são números racionais. Por quê? Porque todo número decimal, a gente já viu que pode transformar em fração. Então, 0,5, 2,78, todos os números decimais são números racionais. Quem mais? As dízimas periódicas também. Então, 0,333 e assim por diante, 1,7888 e assim por diante, tanto os positivos quanto os negativos. Quem mais? Todos os números naturais. Então, o 0, o 1, o 2, eles também são números racionais. Ué, mas os números racionais não são as frações? Bom, todos esses números aqui, eles podem ser escritos em forma de fração, não podem? Ó, o 0 não é a mesma coisa que 0 sobre 1? Veja bem, 0 sobre 1 é a mesma coisa que 0 dividido por 1. E 0 dividido por 1 é 0. Então, qualquer número eu posso escrever como ele mesmo sobre 1. Por exemplo, o número 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Porque 1 dividido por 1 é 1. O número 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Por quê? Porque 2 dividido por 1 é 2. Então, todo número natural pode ser escrito como uma fração também. E também são números racionais os números inteiros. Então, além desses positivos aqui, a gente tem os negativos. Menos 1. Como é que eu posso escrever menos 1 como uma fração? Eu posso escrever como a fração menos 1 sobre 1, porque 1 sobre 1, 1 dividido por 1 é 1, e o negativo se mantém. Por exemplo, o número menos 5, em forma de fração, ele pode ser escrito como a fração menos 5 sobre 1. Então, todos esses números, as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, tanto positivos quanto os negativos, os números naturais e também os números inteiros, todos estes podem ser escritos como uma fração. E por isso, todos esses números são números racionais. Bom, então a gente tem o conjunto formado por todos esses números racionais, certo? Todo conjunto numérico tem o seu símbolo. Então, só para lembrar, o M com uma perninha a mais simbolizava o conjunto dos números naturais. O Z com uma perninha a mais simbolizava o conjunto dos números inteiros. E o símbolo do conjunto dos números racionais é este Q com uma perninha aqui, cortando ele, né? Certo? Este Q, com uma perninha cortando, é o símbolo dos números racionais. Por que a letra Q? Para a gente lembrar que o Q é o símbolo dos números racionais. Q vem de quociente. Quociente é o resultado da divisão. E toda fração é uma divisão. Então, Q é o símbolo do conjunto dos números racionais, que é o conjunto de todas as frações, ok? Então, a gente já aprendeu sobre 3 conjuntos numéricos: os números naturais, os números inteiros e os números racionais. A gente consegue representar eles em forma de
figura, em forma de diagrama. Dessa forma, a gente consegue entender melhor. Então, por exemplo, no conjunto verdinho, é o conjunto dos números naturais. Quem são números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os números mais simples que existem. Não tem número negativo, não tem número quebrado, ou seja, nem fração e nem com vírgula. Esses são os números naturais, que é o conjunto verdinho. Agora, a gente tem os números inteiros, que é o conjunto vermelhinho. Dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem todos aqueles naturais, que são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E além desses, a gente tem os negativos deles também. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Então, os números inteiros são o conjunto vermelhinho, tem todos os números positivos e negativos. Mas nos números inteiros não tem números quebrados, ou seja, números com vírgula. Para entrar os números com vírgula e as frações, a gente tem o conjunto dos números racionais, que é o conjunto azul. Então, dentro do conjunto azul, ou seja, dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem todos aqueles números que a gente já estudou. Então, a gente tem todos os naturais, a gente tem todos os inteiros, e além desses que a gente já tinha estudado, a gente vai ter as frações, que são os números quebrados. E aí, todos os que podem ser escritos em forma de fração também. Ou seja, os números decimais, né? Que são os números com vírgula, as dízimas periódicas, certo? Então, o conjunto dos números racionais é o maior de todos. Dentro dele, a gente tem os inteiros e dentro dos inteiros, os naturais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida, me perguntem.